Olá, pessoal, aqui é a Fernanda. E o artigo que eu vou apresentar, ele fala sobre a análise do transcriptoma do trato digestivo do Rosnes prolixus. E no contexto geral, nós temos a doença de Chagas, que tem como agente causador o Trypanosoma cruzi, que afeta cerca de 8 milhões de pessoas no mundo. Uma das principais formas de transmissão é a vetorial, no qual esses vetores popularmente conhecidos como barbeiros, eles abrangem os gêneros Rosnes, Triatoma e Panstrongylus, com ampla distribuição geográfica. No caso, o Rosnes prolixus, ele tem em seu ciclo de vida todos os estágios se alimentando de sangue. E para a digestão, apresenta compartimentos especializados, como o intestino médio anterior para armazenamento de sangue, o intestino médio posterior, composto por uma porção com digestão e absorção dos nutrientes, e a porção posterior com o início da formação das excretas, além do reto, que representa a função final do trato. Então, o trato digestivo, ele também é o local onde o Trypanosoma cruzi se desenvolve pela transformação das formas evolutivas, como a multiplicação dos epimastigotas e a metaciclogênese, originando as formas infectantes. Então, durante a digestão sanguínea, a liberação de heme em altas concentrações gera estresse oxidativo e existem mecanismos detoxificantes que trabalham de forma a reduzir seu caráter pró-oxidante pela formação de cristais de hemozoína, que são dependentes de membranas perimicrovilares que recobrem o epitélio intestinal. Então, entender todos os mecanismos e estruturas do trato digestivo, eles servem como ponto de estudo para controle da fisiologia do barbeiro e do ciclo de vida do T. cruzi. Então, o artigo ele analisou o transcriptoma dos segmentos por pirossequenciamento e comparou os transcritos em bibliotecas de digestão com a biblioteca do corpo para avaliar os níveis de expressão do trato digestivo. Isso levou à descoberta de diversas famílias de enzimas associados à digestão, imunidade, metabolismo, detoxificação, dentre outros. Então, para a obtenção desses dados, os insetos eles utilizados foram criados em condições padrão, utilizando ninfas, adultos e ovos em diferentes momentos do desenvolvimento. Com isso, as bibliotecas elas foram construídas utilizando kits de construção de cDNA e posteriormente sequenciadas. Depois, as sequências foram submetidas ao Vector Screen, que é um sistema de identificação de segmentos de origem vetorial, evitando assim qualquer contaminação ou análise errônea. Também foi utilizado o BLAST para alinhamento junto com o CAP3, que corrige erros de montagem e união dos fragmentos. Também foi utilizado alinhamento das sequências com o clustal e as análises filogenéticas com o programa Mega5 para investigar as relações evolutivas. Já na análise proteômica, foi feita através desse repositório de dados de espectrometria de massa bruta, usando o QTOF, que é uma tecnologia de quantificação de alta precisão de espectrometria de massa. Também foi utilizado esse mecanismo de busca para poder identificar proteínas de bancos de dados de sequências de peptídeos. E, por fim, esses dados eles foram executados no CIDTOP, que é um programa que busca padrões nas sequências e na localização. Bom, por orientação, o cromossomo é uma molécula muito longa, então ele é difícil de ser estudado por completo. Então, por isso, ele é quebrado e sequenciado em pequenos fragmentos que juntos eles constituem um mapa físico. Então, foram feitas as leituras e foram identificados os transcritos superexpressos com cobertura maior que 90%, que foram agrupadas em uma classificação funcional pela abordagem proteômica, que foi desmembrada entre as regiões do trato digestivo total, o intestino médio anterior, o intestino médio posterior e o reto, mantendo a mesma classificação de fisiologia digestiva e função celular. E todas essas informações foram reunidas em uma planilha contida no material suplementar, no qual utilizaram subdivisões que, por conta do tempo, eu vou abordar as principais. Bom, as peritrofinas, que são proteínas estruturais de membranas peritróficas com domínio de ligação actina, em Rosnes prolixus foi surpreendente, já que esse tipo de membrana é encontrado em outros organismos, mas foram encontradas em estruturas cuticulares, como o tegumento e o reto, e a comparação entre as porções do intestino mostra um perfil diferente, indicando uma especialização. E no cladograma foi evidenciado a divisão em 5 grupos, como a gente pode citar o grupo 4, que são proteínas superexpressas em tecidos do trato digestivo, sendo os transcritos indicados como bons marcadores dessa região. E desse grupo foi feito um filograma no qual as peritrofinas foram alinhadas com outras sequências de outros insetos e
foi visto que as sequências de Hodgkin elas foram agrupadas em um único clado bem definido. Então, proteínas de insetos hematófagos como Aedes aegypti e Culex fasciatus, por não compartilharem um ancestral comum com Hodgkin, isso sugere uma convergência evolutiva ou uma expansão gênica. Sobre as enzimas digestivas, são classificadas em glicosídeo hidrolases, em diferentes famílias, e foi encontrado esse transcrito com resíduos conservados de alfa-amilase, mas as características elas sugerem ser uma alfa-glicosidase, apresentando componentes que podem corresponder à enzima marcadora de membranas perimicrovilares que recobrem o epitélio intestinal de Hodgkin. Na literatura, já tem descrito uma alfa-glicosidase de membrana envolvida na formação de hemozoína, mas como existem diversos contribuintes desse grupo, possivelmente mais de uma proteína estaria relacionada com esse processo. Com relação à família 22, foram encontrados transcritos altamente expressos que, pela análise filogenética, eles se agrupam nos clados triatomine 1 e triatomine 2, que não se agrupam com outros organismos, como no caso da Drosophila melanogaster. Esses agrupamentos eles sugerem uma convergência adaptativa e, no caso do Hodgkin prolixus especificamente, a digestão do endocibionte Rhodococcus rhodini parece ser a provável função dessas enzimas. Com relação à digestão de polipeptídeos, são enzimas altamente expressas no trato digestivo, como esse transcrito, que provavelmente é uma catepsina não digestiva, pela relação filogenética que não é agrupado junto com outras proteases de Hodgkin. E no estudo com espectrometria de massas do intestino médio posterior de Triatoma infestas, evidenciam duas catepsinas presentes no lúmen. Uma delas, que não tem função esclarecida, junto com um outro transcrito de Hodgkin, eles se agrupam com outras proteínas de vertebrados e invertebrados. E na análise filogenética, da maioria dos transcritos de Hodgkin, formam um único clado, que inclui sequências do gênero de Triatoma, o que configura um grupo indicativo de conversão gênica. Então, isso provavelmente ocorre em ancestrais de Heteroptera, que é uma subordem de Hemiptera. Uma outra análise filogenética de uma outra classe de proteases observaram transcritos abundantes no intestino médio posterior, situados no subclado Triatomine 1. Já no clado Triatomine 2, estão agrupados transcritos com outras enzimas que foram reportados no gênero Triatoma, com estrutura que as caracteriza como catepsinas B. Um outro filograma que mostra a organização de carboxipeptidases, uma classe dentro dessa seção, mostra um clado bem definido que não agrupa consequências de outros organismos. As lipocalinas são proteínas extracelulares, incluindo componentes ativos da saliva em hematófagos, e pela análise filogenética, isso mostra uma origem comum de lipocalinas salivares de Hodgkin, incluindo nitroforinas, dentro de um grande clado de lipocalinas salivares de triatominos. Já análises envolvendo o hormônio juvenil, proteínas quimiosensoriais e proteínas de ligação ao odor mostram um agrupamento de 3 grupos claramente bem separados. Então, a gente vê 4 transcritos sinalizados em vermelho, que são esses aqui, que são superexpressos no trato digestivo. Já em relação à imunidade, esses insetos eles possuem uma resposta inata poderosa, contando com hemócitos pela fagocitose e encapsulamento de patógenos, além da resposta de tecidos como corpo gorduroso e glândulas salivares, contando com a imunidade sistêmica que envolve a participação da hemolinfa. Esses transcritos que possuem domínio de ligação a carboidratos, eles estão inseridos em um subclado de triatomines, como parte do clado principal contendo sequências derivadas de peixes, invertebrados, dentre outros. Bom, nas conclusões, o artigo ele abrange transcritos que ajudaram na predição funcional das sequências codificantes disponíveis no Vector-Base, o que auxilia no processo de anotação manual das sequências. E também que o transcriptoma representa um aumento do volume da informação obtido a partir do genoma do Hodgkin, depositados no GenBank, e que a adição de novos dados ela ajuda a entender a dinâmica da fisiologia digestiva do inseto, a interação com a microbiota e os tripanosomatídeos, o que gera novas hipóteses para estudos futuros.
E os dados reportados, eles podem ser utilizados em futuros resultados com microarranjo e RNA-seq, que serão importantes para a validação das informações obtidas.